Fui gravemente ferido durante uma operação especial. Os médicos disseram que eu não poderei voltar a andar. Escrevi para a minha amada sobre isso, não esperava aquela resposta dela. O meu nome é Miguel. Tenho 65 anos, mas há manhãs em que, ao olhar-me ao espelho, vejo os olhos daquele rapaz de cabelo curto, fardado de pó e silêncio. Não sou nostálgico. Mas há memórias que não são passado, são carne. Entrei para o exército aos 20. Depois vieram as unidades especiais, treino sem fim, missões que não apareciam nos jornais, instruções curtas que se cumpriam sem perguntas. Era eficaz. Sabia calar. Isso bastava. Até que, num fim de semana de licença, conheci a Sofia. Foi em Coimbra. Uma tasca pequena, vinho branco servido em copos gastos, petiscos sobre pratos de barro. Eu de civil, ela a servir às mesas. Mas viu-me. Militar? Perguntou, direta. Especiais, respondi. E ela sorriu. Sem medo. Falámos pouco. Mas quando me levantei, ela deixou um guardanapo sobre a mesa. O número escrito à pressa. Não o deitei fora. Vieram depois as cartas. Escritas à mão, com nódoas de café e frases onde cabia a cidade inteira. Eu lia-as nas noites frias de missão, sentado no chão de um quartel ou no escuro de um jipe parado. Nunca lhe contei tudo. Mas falei do cansaço, do vazio entre missões, da vontade de parar. Quando podia, voltava. Às vezes um dia. Às vezes 2. Encontrávamos-nos no mesmo sítio. Ela de bata branca, a sair do centro de saúde. Eu, apenas eu, de volta por umas horas. Nunca lhe pedi que me esperasse. Ela nunca prometeu. Mas havia uma mulher em Coimbra que guardava as minhas cartas numa caixa de sapatos. E isso bastava. Até que veio 1994. E com os Balcãs, veio o frio. O medo. E o que ainda não sabia, a mudança. Na Bósnia, até o silêncio do vento era um sinal. Patrulhávamos aldeias que pareciam vazias, mas nunca estavam. Os motores dos blindados eram o único som constante, como se dissessem, ainda estamos aqui. Era de manhã, frio de cortar a pele. Íamos em coluna. Eu no segundo veículo. Sem conversa. Só à espera. A explosão foi rápida. Um clarão. Um som surdo. Depois, o vazio. O meu corpo foi lançado contra o interior do carro. Algo quente escorreu pela perna. O som nos ouvidos era como estática de televisão antiga. Acordei num hospital de campanha. Lençóis brancos. Cheiro a desinfetante. Uma enfermeira do norte disse-me que me transfeririam para o Hospital Militar do Porto. Fraturas na bacia. Coluna atingida. Talvez não volte a andar, disse o médico. Assenti. Não perguntei nada. Os dias seguintes foram uma repetição de corredores, fisioterapia, noites longas demais. No quarto, vozes baixas, dor contida. O pior não era o corpo. Eram as histórias nos quartos ao lado. A minha namorada deixou-me quando soube. A minha mulher disse que não conseguia cuidar de mim. E eu, pensava na Sofia. Nas suas cartas. Na forma como segurava o prato de caldo verde. No sorriso discreto. E, no fundo, no direito que ela tinha de escolher outra vida. Pedi papel. Escrevi-lhe. Disse tudo, o acidente, os médicos, a incerteza. E uma frase, no fim. Se isto for demais, eu entendo. Assinei apenas com o meu nome. Entreguei a carta ao capelão. Disseram-me que levaria alguns dias. Esperei. 1, 2, 7. Nada. E quando o tempo não tem resposta, o silêncio transforma-se em dor. 2 semanas passaram desde que entreguei a carta. Todos os dias perguntava se havia correio. Às vezes, sim, mas nunca para mim. O capelão dizia que o serviço era lento, que podia demorar. Mas a sua voz soava mais a consolo do que a certeza. Queria acreditar. Repetia para mim mesmo que o atraso era normal, que ela talvez estivesse a pensar na melhor forma de responder. Mas por dentro, uma fissura abria-se. Não queria ser como o sargento que chorou ao ser bloqueado pela noiva. Nem como o tenente que recebeu o anel de volta pelo correio. Eu não. A Sofia não faria isso. Mas cada dia sem resposta era um corte. As noites eram longas demais. O teto branco parecia baixar. O zumbido das máquinas, constante. E os pensamentos, sempre os mesmos. E se ela não vier?
E se não quiser essa vida ao meu lado? Oficiais vinham falar sobre a reforma. Sobre pensões. Sobre adaptações em casa. Eu ouvia como se falassem de outro homem. Um que não era eu. Na cantina, um dia, o Arthur, um camarada em cadeira de rodas, sentou-se ao meu lado. Estás à espera de uma carta? Perguntou, sem rodeios. Assenti. Ele olhou para o tabuleiro, depois para mim. Esperei 4 semanas. Depois deixei de esperar. Não precisou dizer mais. Nessa noite, fui até à janela. A pista de aviação estava vazia, iluminada por luzes baças. E eu, ali, com a carta ainda viva na memória, percebi que talvez nunca soubesse. Mas se ela não viesse, não a culparia. Só doía. Muito. Na semana seguinte, disseram-me que seria transferido para a base aérea de Montreal, transporte assistido. Sem cerimónias. Assenti. Sem reação. O silêncio, por fim, instalara-se por completo. Não esperava ninguém. Quando o avião aterrou na base de Montreal, preparei-me para o vazio. Para o som das rodas na pista, para o vento, para a ausência. Desceram-me por último. A rampa metálica, o silêncio dos soldados que me ajudaram. Eu não olhava para ninguém. Era mais fácil assim. Mas depois, ali, entre famílias, bandeiras, olhares ansiosos, vi-a. Sofia. Vestido azul claro, cabelo solto, mãos vazias, olhos a procurar. E então correu. Deixou cair a mala. Tropeçou. Mas não parou. Correu como quem corre para uma vida que pensava perdida. Para alguém que não esqueceu. Chegou até mim sem palavras. Abraçou-me. Forte. Sem pedir licença. Recebi a tua carta, Miguel, disse, com a voz presa. Escrevi-te logo. Mas, a minha mãe leu-a. E não a enviou. Achava que era loucura eu ficar contigo. Disse que merecia outra vida. Que tu eras um peso. Ela chorava. Mas não com vergonha. Com raiva. Descobri há poucos dias. Vi a carta na gaveta dela. Disse-lhe que ia embora. Que, se ainda me quisesses, eu vinha. Mesmo que não voltasses a andar. Mesmo que nunca mais me abraçasses de pé. Olhou-me nos olhos, firme. Estou aqui. Porque és tu. Não as tuas pernas. Não a tua farda. Tu. E eu, não consegui falar. Só chorei. Como não chorava desde a primeira missão. Como quem desarma tudo que ficou preso durante meses. Ela não largou. E nesse abraço, soube. Não estava sozinho. Nunca estive. Depois daquele dia na pista, a vida não se tornou fácil. Mas tornou-se possível. Mudámo-nos para uma casa pequena, nos arredores de Leiria. Entrada 100 degraus. Um quarto no resto do chão, junto à casa de banho. Sofia tratou de tudo, sem anúncios, sem heroísmo. Só presença. Ao início, tinha vergonha de ela me ver a fazer os exercícios. Mas um dia disse-me, encostada à porta. O que me assusta não é o que te aconteceu. É que não me deixes estar contigo nisso. Nunca mais fechei a porta. Cada movimento doía. Cada tentativa era um fracasso a meio caminho. Mas ela ficava. Com chá de erva príncipe, com silêncio, com paciência. Quando consegui chegar à cozinha sozinho, ela não fez festa. Pousou uma chave na minha frente e disse. Mesmo que nunca voltasse a andar, eu ficaria. Um ano depois, deixei a bengala. Casámo-nos no civil. Simples. Uns amigos, o padre que entregara a carta, Sofia com um vestido que parecia feito da luz da manhã. Na fotografia, estou ligeiramente inclinado. Ela, direita como sempre. Mas os nossos rostos, iguais. Finalmente. Hoje, vivemos perto de Alcobaça. Temos 3 filhos. O mais velho é engenheiro. O do meio tornou-se fisioterapeuta. A mais nova toca piano, e quando toca, Sofia para tudo. Os domingos cheiram a arroz de pato e limonete. As gargalhadas ecoam. Os netos correm atrás do cão velho. E eu sento-me no pátio, com o sol no rosto, e penso. Ela ficou. Guardo o guardanapo com o número. E a carta do hospital. Às vezes os miúdos perguntam qual foi o pior dia. Digo, aquele em que esperei sem saber se ela responderia. E o melhor? Quando correu para mim, sem hesitar. Porque o amor, o verdadeiro,
Não se vê nos votos nem nas palavras. Vê-se em quem fica quando tudo o resto treme. E ela ficou. E eu, continuo a caminhar. Devagar. Mas sempre com ela.